Mas a reforma tributária também foi tema nas redes sociais, especialmente no Twitter. O Pedro está aqui para justamente falar para a gente como é que isso reverberou essa semana. Bom dia para você. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, Chico. E é exatamente, Vivian. E esse debate todo ao redor da reforma tributária, ele levantou alguns pontos muito interessantes para a gente acompanhar, pensando no histórico do que a gente vem debatendo aqui no ICL, debatendo entre quem estuda redes sociais. E o primeiro deles é uma virada, talvez, na compreensão por parte do governo do que é o debate nas redes sociais. Aqui a gente tem dois grafos. O primeiro grafo, do dia 3/7, ele mostra ali um ambiente onde o bolsonarismo dominou o tema da reforma tributária. E aqui ele dominou de uma maneira coberta de fake news. A gente viu uma enxurrada de notícias falsas vindo do bolsonarismo que tinham por principal objetivo ali pautar pautar o governo, pautar os defensores da reforma com os argumentos e nos parâmetros bolsonaristas. Qual é o avanço aqui, Vivian? O governo e aqueles defensores da reforma não toparam esse enfrentamento bolsonarista. Não toparam os parâmetros que o bolsonarismo propôs e foram fazer política. E aqui talvez seja um ponto muito importante para o bolsonarismo entender. Ao longo dos últimos 4 anos, a correlação não necessariamente significou causalidade. Então, esses ataques bolsonaristas nas redes sociais não necessariamente foram os responsáveis pelo avanço político de inúmeras medidas do governo Bolsonaro. Isso quer dizer que, naquele momento, estavam fazendo política para além desses ataques, muitas vezes criminosos, do bolsonarismo nas redes sociais. Nesse episódio da reforma tributária, o que a gente viu foi o governo e aqueles interessados na aprovação da reforma foram fazer política e finalmente deixaram o bolsonarismo falando sozinho. É claro que muitas vezes a gente precisa de fato desmentir fake news, mas é muito importante em outros momentos a gente entender que o debate nesses parâmetros, como foi o caso na reforma tributária, pode não ser o correto e pode não ser o necessário. Foi o que a gente viu, mesmo com 82% do campo bolsonarista lá no dia 3 pautando esse debate, o outro campo foi fazer política, estava preocupado com outros episódios. Isso gerou um movimento que foi a dificuldade do bolsonarismo em colar a reforma como algo do governo federal, como algo do Lula, como algo do Haddad, por um viés negativo, e por outro, permitiu que com essa dificuldade em fazer uma paternidade, digamos, de atores específicos, diversos setores saíssem e se sentissem mais livres para sair em defesa da reforma tributária. Tanto que aqui no dia de ontem, no dia 6, a gente vai ver esse campo de antibolsonaristas, digamos, defensores da reforma, sair de 13% para 47%, e o bolsonarismo arrefecer de 82% para 51%, porque eles já estavam lá no começo da semana com sua força total. Quando chegou a hora do vamos ver, não apenas eles não conseguiram produzir algo novo, como o engajamento de Jair Bolsonaro reforça essa ideia de que a paternidade da reforma nas redes sociais era do Haddad, era do Lula. Não à toa, no dia de ontem, o principal usuário dentro do agrupamento daqueles que apoiavam a reforma, aquele que foi entendido pelos usuários como o real vencedor dessa disputa, foi o ministro Fernando Haddad. Então, o bolsonarismo, nessa ânsia de fazer das redes sociais sua única ferramenta política, vai também elevar Lula e Haddad a serem os vencedores, um pouco diferente até do que a gente vê na imprensa, com toda razão, com toda certeza, que o vencedor principal seria o Arthur Lira. Nas redes sociais a gente tem muito forte, e aí com a ajuda do bolsonarismo, essa ideia de que Lula e Haddad foram dois dos principais vencedores no dia de ontem, não apenas nas últimas 24 horas, mas em toda a condução do debate nas redes sociais envolvendo a reforma tributária. E o que suco do Tarcísio deu uma azedada, né, junto com o bolsonarismo nessa onda aí, né, Pedro? Exatamente, William. E aí é interessante porque, desde o dia 3 lá, o bolsonarismo ele vem radicalizando um debate onde o encontro e qualquer movimento do Tarcísio que não fosse interpretado como algo tão radical quanto isso, o que cá entre nós é impossível pensando num líder do maior estado do país, qualquer movimento do Tarcísio que não correspondesse àquela radicalização causaria uma guerra interna dentro do bolsonarismo, e foi isso o que aconteceu, né? O bolsonarismo, nesse momento, a gente vê mais do que nunca que eles não conseguem fazer política. E nesse momento onde o bolsonarismo não entende como ser oposição, esse não fazer política é substituído aqui por essa atuação de redes cada vez mais raivosa e, claro, entre aqueles do bolsonarismo, digamos, que entendem esse processo de fazer política, Tarcísio é um quadro desse tipo que vem aí de diversos governos, vão ter cada vez mais dificuldades
em tentar se contextualizar dentro desse agrupamento bolsonarista, fazendo o que eles precisam fazer, que é defender os interesses dos seus estados, das suas cidades, das suas pautas regionais, né? Então, o Tarcísio foi o principal expoente, mas com certeza muitos outros embates virão aí, pensando nesse bate-cabeça do bolsonarismo enquanto oposição. Pedro, deixa eu aproveitar só para trazer um outro tema para a gente. É como se o social media não tivesse problema suficiente para cuidar. Agora tem a nova rede social do Mark Zuckerberg, o Twitter do Mark Zuckerberg. Eu vou chamar de Threads. Tem várias pessoas chamando de formas diferentes, o termo em inglês, mas vou convencionar chamar de Threads, a rede social que nós estamos já todos aqui, eu acho. Você já está lá, Chico, já? Acabei de entrar. Eu sou assim, falo mal, aí no dia seguinte estou dentro. Eu não estou. A Vivian não está ainda, mas vamos resolver esse problema. O ICL Notícias já está lá, então vocês podem procurar o ICL, o Eduardo Moreira. Eu, inclusive, me sigam no Instagram, inclusive aproveitar para fazer o meu próprio mês. Falta 3 mil seguidores para chegar nos 40 mil. Vamos ver se vocês dão uma forcinha lá. @DeLucaWilliam no Threads e no Instagram, então já sigam por lá. Mas como é que chegou essa rede social nova aí do Mark Zuckerberg para brigar com o Elon Musk, né? O Elon Musk, para quem não lembra, tinha chamado o Zuckerberg para trocar soco. Aí o Zuckerberg foi mais inteligente e criou uma rede social para competir com o Elon Musk. Será que agora vai? Olha, William, é um pouco complicado. O que a gente observou nesse primeiro momento, até por algumas dificuldades com Threads, algumas faltas de recursos ali, né, foi que ele foi lançado justamente para tentar eliminar um outro concorrente, que seria o Blue Sky, que vem surgindo, talvez, como uma possível solução ao Twitter. E essa rede do Mark Zuckerberg vem justamente para, digamos, acabar logo no nascedouro com uma possibilidade de rival, o que é algo completamente comum dentro do Mark Zuckerberg, dentro dessa política que o Facebook e a Meta adotaram ao longo dos últimos anos, que é, quando não consegue comprar, eliminar qualquer adversário, qualquer rival que possa aparecer. Ele conta com isso pela incompetência do Elon Musk, né? O Elon Musk, inclusive, depois de fazer aquela demissão em massa do Twitter, agora ele culpa a Threads e o Mark Zuckerberg de roubar os funcionários que eram do Twitter e levar para lá para fazer essa plataforma. O que a gente vê, na verdade, William, eu acredito que seja um resumo muito bom até para a sociedade contemporânea como um todo, que é a incapacidade e a mediocridade de muitos bilionários por herança ao longo dos últimos anos, né? E esse episódio envolvendo o Twitter é mais um deles, porque o que o Elon Musk consegue fazer é algo impressionante, a irresponsabilidade do sujeito. E não, essa nova rede também ela não é tão política ainda, não sei se vai alcançar o nível da intriga política que o Twitter conseguiu, né, Pedro? É muito distante. Aí eu aproveito esse comentário para te perguntar, o Tarcísio, aquele episódio da briga ali, digamos, do dramalhão ali com o Bolsonaro na sede do PL, ele leva, tem um pouco do bolsonarismo já com o Tarcísio ou não dá para avaliar ainda? Ou ele perde tudo nessa hora, quando ele vai para o confronto, pelo menos o confronto daquela imagem, o Tarcísio perde tudo da massa bolsonarista ou alguns seguem com ele? Nas redes sociais, alguns seguem com ele sim, Chico, porque o Tarcísio, eu acredito que ao longo dos próximos anos ele vai fazer esse morde-a-sopra com o bolsonarismo, até porque o bolsonarismo, nesse momento, ele encontra-se órfão, né, de uma representação que possa, de fato, concorrer a cargos eleitorais aí ao longo dos próximos anos, né? Eles vão ter esse enfrentamento, eles vão ter uns ataques raivosos ali, mas, de novo, o bolsonarismo ele vai, mais uma vez, confundir o peso das redes sociais com o governo federal, que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos, com o peso das redes sociais sem a máquina do Estado, né? E o Tarcísio é o cara que tem uma máquina do principal Estado da federação, então ele vai continuar fazendo esse uso. Ele provavelmente, em alguns momentos, vai fazer sinalizações para esse bolsonarismo mais raivoso. Ao longo das últimas semanas, a gente teve uma cena de tortura da polícia aqui em São Paulo. O Tarcísio não falou absolutamente nada, um silêncio muito útil para ele, pensando nesse bolsonarismo fascista, mas ele vai seguir, porque ele não perdeu, de fato, nessas últimas 72 horas, digamos, o apoio completo, total, do bolsonarismo. Ele teve, de fato, essa disputa, mas é algo que eu acredito que, com o passar dos dias, das semanas, dos meses, isso vai se reconstruindo, porque eles, de certa forma, precisam do Tarcísio e da máquina que ele detém nesse período da história.